Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso podcast Vocare. Agradeço a atenção de todos e a audiência que temos tido. Fico muito feliz que estejamos conseguindo dialogar, trocar ideias nesse canal de comunicação muito gostoso que tenho vivenciado. Caríssimos, caríssimas, hoje o dia é de falar sobre execução de título judicial, de título extrajudicial, execução de um crédito, mas particularmente de um aspecto bem específico das execuções de créditos. As tais das medidas atípicas de execução. As medidas atípicas de execução. Bom, o primeiro registro que nós temos que fazer é o que significam medidas atípicas de execução. Como vocês devem saber, quando iniciamos uma execução de um crédito na justiça, nós temos algumas medidas que são, digamos, típicas, as previstas em lei expressamente, indicadas expressamente em lei. Então, se a nossa execução é de dinheiro, se o nosso crédito é de dinheiro, que é o mais comum dos créditos que são levados à execução, nós temos algumas medidas típicas previstas no Código de Processo Civil para a satisfação, para a execução de um crédito em dinheiro. Por exemplo, penhora de dinheiro, a chamada penhora online, penhora de veículos, penhora de imóveis, penhora de ações com cotação em bolsa de valores, etc. Essa lista de bens penhoráveis, numa execução de dinheiro, a execução de quantia certa, ela está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Mas nós sabemos, para quem tem alguma experiência advocatícia, nós sabemos que não é simples, no cenário atual da justiça, satisfazermos um crédito em dinheiro mediante penhora de bens do devedor. É difícil localizar bens do devedor. É muito comum que o devedor fraude a execução, é muito comum que o devedor esconda patrimônio, seja dinheiro, sejam outros bens, e assim não apresenta nenhum bem penhorável no processo. Isso gera uma situação muito desagradável, uma situação de crise de efetividade do processo de execução. Uma crise de efetividade do processo de execução, no sentido de ser muito difícil, no cenário atual, que um processo de execução seja efetivo, produza resultados. À vista dessa situação, o legislador processual civil de 2015, responsável pelo CPC de 2015, previu um novo poder, digamos assim, pelo menos em termos de lei expressa, um novo poder, um poder geral de efetivação de um crédito em juízo. Um poder geral concedido ao juiz para que seja forçada a satisfação de um crédito na justiça pelo devedor. Já existia algo similar no CPC de 73, mas não com a clareza e com a abrangência do CPC de 2015. Eu me refiro aqui ao artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015. Vamos lá, 139, caput e inciso 4º. Caput. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É por intermédio deste artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015, que se estabeleceu de maneira muito abrangente, e agora incluindo também as execuções de quantia certa, esse poder geral de efetivação de decisões judiciais, dentre elas as decisões que estabelecem créditos ou que determinam o pagamento de um crédito. Então, o que significa, em outros termos, este artigo 139, inciso 4º? Que além das medidas típicas de execução, penhora e etc., poderá o juiz adotar outras medidas de pressão sobre o devedor, ainda que estas medidas não estejam tipificadas no CPC. Aliás, a grande vantagem deste 139, inciso 4º, justamente é o seu aspecto geral, a não tipificação, porque isso atribui ao juiz maior margem de atuação
no sentido de implementar medidas que pressionem o devedor a cumprir o seu débito, a honrar o seu débito, ainda que tais medidas não estejam expressamente arroladas, tipificadas no CPC. Por isso que esse 139, inciso 4º, contempla as medidas atípicas, ou seja, as não previstas expressamente no CPC, mas que decorreriam de implementação judicial. São medidas de execução ope iudices, ou seja, previstas e pensadas, digamos assim, pelo juiz. Não medidas ope legis diretamente, aquelas previstas na lei. Essa é a vantagem. O juiz e a parte credora, no caso concreto, podem conceber medidas de pressão contra o devedor que o forcem a satisfazer um débito. E por conta disso, a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, algumas medidas atípicas de execução passaram a ser implementadas para pressionar o devedor. As mais comuns, e imagino que os senhores e as senhoras já ouviram falar. Suspensão de uso de passaporte por parte do devedor inadimplente. Suspensão de licença para dirigir, de carteira de motorista, para o devedor inadimplente. Suspensão de uso de cartão de crédito. Ou seja, medidas que não estão previstas expressamente no CPC, mas que podem ser implementadas conforme a natureza e a necessidade do caso concreto. E, de fato, num primeiro momento, essas medidas tomaram muito corpo e passaram a ser adotadas com muita frequência em juízo e produzindo resultados muito interessantes. Até que surge, o que é natural em direito, né? Surge a corrente contrária a essa possibilidade. Aqueles que enxergam nas medidas atípicas de execução uma indevida restrição ao direito de ir e vir. E passou-se a questionar a possibilidade de aplicação das medidas de execução indireta ou medidas atípicas de execução. Sob qual fundamento? Elas seriam inconstitucionais, seriam desproporcionais, seriam irrazoáveis, não é? Porque poderiam significar a restrição física, uma espécie de restrição física ao devedor, e restrição física ao devedor é algo que não está adequado ao processo executivo brasileiro, que teria como princípio o princípio da patrimonialidade, ou seja, uma execução só pode incidir sobre o patrimônio do devedor e não sobre a sua integridade física, digamos assim, salvo a execução de alimentos. Esta sim pode restringir fisicamente o devedor. Então, para aqueles que discordam das medidas atípicas de execução, esse é o argumento, seriam inconstitucionais porque lesivas às liberdades individuais, etc. E a jurisprudência realmente acusou, digamos, essa polêmica doutrinária. E nós chegamos aqui estado, entre aspas, aqui estado da arte jurisprudencial. As medidas de execução atípicas passaram a ser aplicadas, grosso modo, subsidiariamente, ou seja, apenas em situações nas quais os meios de execução típicos diretos já foram todos tentados, se mostraram infrutíferos e mais, o devedor apresenta traços de patrimônio. Ele apresenta em redes sociais ou no seu convívio com outras pessoas, ele exterioriza riqueza, traços de riqueza, porém no processo ele é inadimplente. Então, essas medidas de execução atípicas foram se decantando, foram se estabilizando na prática forense da seguinte maneira: são possíveis, têm a sua aplicação possível, porém em caráter subsidiário. Em que medida? A sua aplicação estaria sujeita a algumas condições. Primeira condição: já foram tentadas e frustradas as medidas típicas, penhora e etc. 2. O devedor apresenta sinais de potência patrimonial, sinais de riqueza, e no processo ele é inadimplente. Então, isso convergiria para a aplicação das medidas atípicas de execução. Acontece, meus caros, que o tema, dada a sua polêmica, ele não se resolveu tão facilmente ainda. Foi discutida a constitucionalidade das medidas atípicas de execução no STF, e vem sendo discutida a sua legalidade, ou melhor, os limites da sua implementação, também no STJ. No STF, nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade número 5941,
que foi julgada no início desse ano de 2023, em fevereiro de 2023, e em tal julgamento se repeliu a alegação de inconstitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do CPC. Foi repelida a alegação de inconstitucionalidade. Essa ADI, essa ADIM 5941, foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores e nela se desenvolveu uma argumentação sobre a constitucionalidade ou não do artigo 139, inciso 4, justamente porque ele poderia significar restrição às liberdades individuais, etc. Mas não foi nesse sentido que decidiu o STF. E da ementa desse julgamento, eu destaco a seguinte passagem, da ementa do acórdão proferido na ADI 5941. Abro aspas. Medidas que visam a tutelar as garantias de acesso à justiça e de efetividade e razoável duração do processo, inexistência de violação abstrata e a priorística da dignidade do devedor. Então, fecho aspas, o STF entendeu que a previsibilidade no sistema processual de medidas de execução indireta, essa mera previsibilidade não pode ser confundida ou não pode ser rotulada como inconstitucional. O que poderá ser inconstitucional será a má aplicação, a aplicação desproporcional dessas medidas. Então, o STF repeliu, afastou a alegação de inconstitucionalidade do 139, inciso 4, nesse julgamento do início de 2023, fevereiro. Tá? E no âmbito do STJ, nós já tínhamos no passado alguns julgamentos em recursos especiais individuais, admitindo a legalidade das medidas de execução indireta, das medidas atípicas de execução. Eram recursos especiais individuais, e eu me refiro a dois especificamente. O recurso especial número 1.782.418 e o outro recurso especial é o número 1.788.950. Nesses recursos especiais, decidiu o STJ o seguinte, que as medidas atípicas de execução previstas ou possíveis em virtude do artigo 139, inciso 4 do CPC, são legais, podem sim ser aplicadas, mas aí veio, digamos, a pedra de toque, digamos assim. Disse o STJ nesses julgados, desses dois recursos especiais. Essas medidas atípicas de execução só devem ser deferidas se houver no processo judicial sinais de que o devedor possui patrimônio expropriável e já foram tentados os meios típicos de execução. Então tem essa condição, a respeito da qual eu tratei no início do nosso podcast. Ou seja, se não houver essa condição, qual é a condição? Que o devedor exteriorize sinais de riqueza, a pura e simples aplicação dessas medidas seria algo excessivo em termos de coercitividade. Seriam medidas meramente punitivas. E não é essa a percepção correta do processo executivo. Não pode ser um processo meramente punitivo. A execução não serve à punição, pura e simplesmente. Ela serve, mais do que a punição, ela serve à aplicação, à concretização de um direito. Né? Isso pode gerar, consequentemente, uma sanção, uma punição ao devedor, mas em primeiro plano está a satisfação de um direito, e não o caráter punitivo. Por isso que há essa condição para a aplicação das medidas atípicas. De que o devedor exteriorize riqueza, sinais de riqueza, e já tenham sido tentados os outros meios de satisfação típicos da execução. Ou seja, em outras palavras, o STJ, até o presente momento, orienta-se no sentido de que as medidas de execução atípicas, as medidas atípicas de execução são subsidiárias.
Elas têm a sua aplicação subsidiária, apenas quando esgotados os meios típicos e desde que o devedor exteriorize sinais de riqueza. Mas a matéria não está pacificada ainda no STJ. Nós temos, aguardando o julgamento no STJ, o tema 1137 do STJ. E aí sim me parece que os contornos das medidas atípicas de execução serão definidos quando houver o julgamento da tese, da questão que compõe o tema 1137 do STJ. Qual é a questão? Abro aspas. Definir se, com esteio no artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015, é possível ou não o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar de modo subsidiário meios executivos atípicos. Ou seja, o STJ vai dar, digamos assim, a palavra final sobre a possibilidade de aplicação ou não do artigo 139, inciso 4º do CPC de 2015 e também as condições para a sua aplicação. Se a sua aplicação deverá ser realmente subsidiária ou não. Né? Mas vejam que aqui já existe uma inclinação. O STJ, antes do julgamento do tema 1137, ele já se pronunciou nos 2 recursos especiais que compartilhei com os senhores e com as senhoras há pouco, já compartilhou, digamos, uma orientação sobre a possibilidade das medidas e a sua subsidiariedade. Aguardemos, pois, o desfecho dessa importante discussão. Eu, particularmente, me permito aqui uma opinião, encerrando já o nosso encontro de hoje. Eu sou entusiasta das medidas de execução atípicas, das medidas atípicas e indiretas de execução. Nós sabemos que o processo de execução e as medidas típicas, ele se mostra insuficiente para pressionar o devedor a cumprir os julgados, a cumprir os títulos executivos extrajudiciais. A nossa experiência, infelizmente, conduz a uma conclusão de que temos uma exacerbada crise de efetividade da execução. E essa crise se resolve com medidas de apoio, com o chamado enforcement. É algo muito comum no direito americano. O enforcement, as medidas de pressão, de força indiretas sobre o devedor, de modo a pressioná-lo a cumprir o preceito jurídico. O devedor não pode se sentir confortável no processamento da execução, que é lamentavelmente o que acontece hoje em dia. Haja vista que os maiores índices de satisfação de créditos em execução são nas execuções de alimentos. Por quê? Por conta do risco de prisão. Não quero dizer aqui que a prisão deva ser a solução prioritária. Eu só estou adotando um exemplo, um parâmetro. Na execução de alimentos pelo rito prisional, o mero risco de prisão faz, em bom português, aparecer o dinheiro. O que nós devemos ter em mente, o que deve ser algo arejado e ventilado no processo, é que os meios comuns típicos de satisfação de créditos não têm sido suficientes. Portanto, as medidas indiretas de execução, as medidas atípicas, são um importantíssimo veículo de satisfação, de estímulo à satisfação de créditos. E outra, a própria atipicidade dessas medidas tem em si um caráter muito interessante. Ela atribui engenhosidade ao juiz, à parte credora. Pode-se pensar em outras medidas que não apenas suspensão de passaporte, ou de licença para dirigir, ou suspensão de uso de cartão de crédito. Fica a critério do magistrado, no caso concreto, conforme as necessidades do caso concreto, conceber medidas que sirvam de pressão ao devedor para que ele, entre aspas, seja estimulado a cumprir o direito do credor. Meus caros, minhas caras, esse foi o nosso encontro de hoje com um tema que eu particularmente reputo muito saboroso em termos intelectuais, as medidas atípicas de execução. Muito obrigado! Então esse foi mais um episódio do podcast Vocari. Eu sou muito grato à atenção de todos e nos vemos na próxima.